Os resultados que nós temos observado são super positivos. O processo correu bem, processo fluido, processo sem entraves, processo com menos tempo do que o esperado. Então, são alguns feedbacks que nós recebemos das nossas cooperativas que trazem muito a percepção dos nossos consorciados. Meu nome é Maria Isabel, trabalho na administradora de consórcios do Sicredi há 13 anos, atuo atualmente como coordenadora técnica de produto, mais focada na prestação de serviços de análises de processos de contemplação, de todos os segmentos. O Sicredi está presente em 23 estados do Brasil e também no Distrito Federal, e temos mais de 2.000 agências espalhadas pelo país. Os processos de contemplação de imóveis necessitam de uma gama de documentos que, para muitas pessoas, é demasiadamente complexa. Então, para a gente poder avaliar se um imóvel serve para que seja a nossa garantia, né, a garantia de quitação da dívida em caso de alguma inadimplência, nós precisamos seguir alguns tipos de critérios. Antigamente, o processo era mais burocrático, tanto para o associado, que ele tinha que correr atrás dos documentos, quanto para os nossos colaboradores das agências, que eles estavam deixando de fazer negócio, deixando de fazer relacionamento para digitalizar documentos. Nós percebíamos uma dificuldade muito grande na junção de todos os documentos do processo de contemplação. Em geral, uma pessoa troca de automóvel, de um bem de locomoção, muito mais vezes do que troca de um imóvel. Então, na visão do nosso associado, solicitar toda essa documentação em diferentes órgãos, em prefeitura, em tabelionatos, em cartórios, para ele tinha uma dificuldade muito grande de entender qual exatamente era o documento que nós precisamos e também entender que cada documento possui uma validade para o processo. Então, muitas vezes o nosso associado, ele ia até o local solicitar um documento, por vezes o documento era incorreto, ou por vezes o documento vencia, até ele reunir todo o kit de documentos e enviar para nós. Então, essa era uma dificuldade muito grande que nós tínhamos, fazendo com que o tempo dos nossos processos de contemplação se estendiam. E a experiência que o próprio associado tinha nesse momento que é tão feliz, que é para ser uma realização dele, acabava ficando um pouco traumática. Usando o shopping de documentos da Docket, nós conseguimos ser mais assertivos na emissão dos nossos documentos. Lá nós solicitamos os documentos, nós criamos kits para facilitar a nossa vida. O kit, nós já pré-selecionamos quais documentos nós vamos precisar e, através de 1 ou 2 cliques, nós conseguimos solicitar todos os documentos envolvidos no processo. Ou seja, a probabilidade de erro é praticamente zero, diferentemente de pedir para a agência conectar com o associado ir atrás do documento junto aos órgãos e retornar para a gente com o documento correto. Então, com a Docket, nós conseguimos fazer o processo do início ao fim, dentro do prazo estabelecido, respeitando os vencimentos das certidões e dos documentos. Isso nos trouxe muito mais assertividade na busca do documento correto no prazo correto. Antes, as análises dos documentos eram extremamente manuais, ou seja, recebíamos uma matrícula de imóvel com mais de 20 páginas, onde já houveram vários compradores, vendedores, já passaram por processos de herança, de inventário. Então, todas essas informações constam em uma matrícula de um imóvel. Então, as analistas precisavam verificar se existe algum gravame, se existe alguma pendência, alguma área não averbada, para que depois conseguisse validar se vamos conseguir dar andamento ao processo ou não. Com a RIA, essa informação ela já vem pronta. A RIA consegue ler uma matrícula, consegue informar qual é o atual proprietário, o antigo proprietário, facilitando bastante o nosso processo, gerando eficiência e produtividade interna do nosso colaborador. A Docket veio para somar nos nossos processos de contemplação de imóveis, mas nem por isso ela se restringe a nos atender nesse segmento. A nossa parceria começou com um piloto lá em 2019 e, ao longo de 2020, nós fomos agregando mais cooperativas junto à Docket. Então, fomos incorporando a nossa operação. Hoje em dia, todas as cooperativas podem solicitar os documentos do processo de contemplação de imóveis pela Docket, trazendo agilidade e eficiência para o nosso processo. Mensalmente, nós acompanhamos o tempo médio de um processo de contemplação.
No segmento de imóveis, em fevereiro do ano passado, o médio do processo era cerca de 68 dias úteis. E em fevereiro de 2021, já com mais cooperativas solicitando a Docket, conhecendo o shopping de documentos, nós conseguimos reduzir 10 dias úteis do tempo médio do prazo do processo de contemplação de imóvel. Os resultados que nós temos observado são super positivos. Então, alguns comentários que nós percebemos na nossa pesquisa é: o processo correu bem, processo fluido, processo sem entraves, processo com menos tempo do que o esperado. Então, são alguns feedbacks que nós recebemos das nossas cooperativas que trazem muito a percepção dos nossos consorciados. Eu super indico a Docket. A galera de lá é show de bola. Eles trabalham muito com empatia, se colocam no lugar do cliente, sabem da importância de manter os nossos documentos atualizados dentro da validade. Então, a Docket é um misto de agilidade de startup com a responsabilidade de uma empresa tradicional.